barulho do portão quebrou o silêncio da tarde. Paula, que estava na cozinha lavando a louça, parou na hora. Franziu a testa, olhou em direção à janela. Juliano? Chamou, mas não teve resposta. Ela secou a mão no pano devagar, ainda escutando. O portão rangeu de novo, como se alguém tivesse aberto e não fechado direito. O coração dela deu uma acelerada leve. Não era comum alguém aparecer sem avisar, ainda mais ali. Eles tinham se mudado fazia pouco tempo. Quase ninguém conhecia eles direito. Ela caminhou até a sala, passo leve, cauteloso. Parou perto da porta, respirou fundo e abriu. Devagar, do lado de fora, um homem, parado, olhando direto para casa. Não parecia perdido, não parecia confuso. Parecia esperando. Paula travou por um segundo. Oi, ela disse, tentando manter o tom normal. Posso ajudar? O homem olhou para ela, de cima a baixo, sem pressa. E então, sorriu. Mas era um sorriso estranho. Essa casa é do Juliano, né? O coração dela acelerou. Ela respondeu, mais cautelosa agora. Você conhece ele? Conheço. Ele respondeu rápido. De muito tempo. Paula sentiu um desconforto subir. E você é... O homem ignorou a pergunta. Olhou para a casa. Depois voltou para ela. Ele não te contou de mim? Aquilo bateu errado. Muito errado. Contou o quê? O homem soltou um riso baixo. Então ele não mudou mesmo. Paula franziu a testa. Olha, eu acho melhor você... O barulho do carro interrompeu. Juliano. O carro parou na frente da casa. Ele desceu. Mas quando viu o homem, travou. Na mesma hora, o rosto mudou. Totalmente. O que você está fazendo aqui? O clima ficou pesado na hora. O homem virou devagar. Quanto tempo, né? Juliano não respondeu. Só ficou olhando. Tenso. Sério. Vocês se conhecem? Paula perguntou. O homem respondeu antes. A gente estudou junto. Juliano apertou a mandíbula. Não precisava vir até aqui. Precisava sim. O homem respondeu. Calmo demais. Ou você achou que eu nunca ia aparecer? Silêncio. Paula olhou de um para o outro, sem entender nada. Juliano, quem é ele? Ninguém. Ele respondeu rápido. Rápido demais. Só alguém do passado. Passado que volta. O homem completou. Sempre cobra. Aquilo arrepiou Paula. Eu só vim dar as boas-vindas, ele disse. E estendeu uma caixa. Simples, embrulhada. Um presente. Paula ficou sem reação. Olhou para Juliano. Ele não pegou, não falou, nada. O homem insistiu. Pode pegar. Ela pegou, sem jeito. Obrigada. Mas a palavra saiu errada, porque aquilo não parecia um presente. Parecia outra coisa. A gente se vê, o homem disse, e saiu. Simples assim, sem olhar para trás. O portão fechou. O silêncio voltou, mas agora muito mais pesado. Paula virou devagar. Olhou para Juliano. Ele ainda estava parado, olhando para a estrada. Quem é ele? Silêncio. Juliano. Ela chamou, mais firme. Ele passou a mão no rosto, visivelmente nervoso. Já falei. Ninguém. Ela cruzou os braços. Você tá mentindo. Ele olhou na hora. Eu não tô. Então por que você ficou assim? Silêncio. Longo. Você nunca fica assim. Ela deu um passo mais perto. Você ficou estranho na hora que viu ele. Ele desviou o olhar. É coisa da sua cabeça. Não é. Ela respondeu na hora. Eu vi. O clima pesou. De verdade. Você vai me explicar o que está acontecendo? Ele respirou fundo. Como se estivesse se segurando. Não tem nada acontecendo. Nem sim. Não tem. A voz dele subiu. E aquilo foi pior. Porque Juliano não era assim. Nunca foi. O silêncio caiu. Pesado. Paula ficou olhando, tentando entender, mas no fundo, ela já estava sentindo.
O que ele quis dizer com aquilo? Ela perguntou. Mais baixa agora. Passado que volta cobra. Juliano ficou imóvel. Não respondeu. Juliano, deixa isso pra lá. Ele disse, virando as costas. Não. Ela respondeu, firme. Agora você vai me explicar. Ele parou, na porta, sem virar. Tem coisa, ele começou, a voz mais baixa, que é melhor você não saber. E entrou, fechou a porta. Paula ficou parada, sozinha, no meio da sala, segurando a caixa, o coração acelerado, a cabeça cheia, porque aquele homem não trouxe só um presente. Trouxe algo pior, trouxe dúvida e dúvida. Quando entra, não sai fácil. Ela olhou para a caixa e naquele momento, ela teve certeza de uma coisa. Aquilo ainda não tinha acabado. Na verdade, só tinha começado. Depois que Mateus foi embora, o silêncio ficou. Mas não era um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio que incomoda, que fica no ar, pesando. Paula ainda estava no meio da sala, segurando a caixa, sem saber se abria ou não. Você não vai falar nada? Ela perguntou, olhando para a porta do quarto. Nenhuma resposta. Ela deu alguns passos, parou na frente da mesa, colocou a caixa devagar, olhou de novo, respirou fundo. Não é possível, murmurou, mas abriu, devagar, como se tivesse medo do que podia ter ali dentro. Rasgou o papel, tirou a tampa e viu um embrulho menor, simples. Ela pegou, abriu e travou. Era uma foto, antiga, desgastada, meio amarelada pelo tempo. Ela aproximou, olhou melhor e o coração acelerou. Juliano. Mais novo, bem mais novo. Ao lado dele, Mateus e mais um homem que ela nunca tinha visto. Mas o que chamou a atenção não foi quem estava na foto. Foi o estado. O terceiro homem estava no chão, machucado, sangrando. Paula arregalou os olhos. O que é isso? A voz saiu baixa, quase sem ar. Ela virou a foto. Atrás, uma frase escrita à mão. Algumas coisas nunca ficam no passado. O corpo dela gelou. Juliano, ela chamou. Mais alto agora. A porta abriu. Ele apareceu. O que foi? Ela levantou a foto. O que é isso? Ele travou. Na hora. O olhar mudou. De novo. Onde você achou isso? Tava na caixa. Ela respondeu. Que caixa? Aqui aquele homem trouxe. A voz subiu. Você sabe muito bem. Ele veio rápido, pegou a foto da mão dela. Você não devia ter aberto. Não devia? Ela deu um passo à frente. Então você sabia. Silêncio. Juliano. A voz dela ficou mais firme. Quem é esse homem? Ele apertou a foto. Isso é coisa antiga. Que coisa antiga? Coisa que já passou. Não passou não. Ela respondeu na hora. Olha isso. Ela apontou para a foto. Tem um homem machucado aqui. O clima pesou. Muito. Quem é ele? Silêncio. Juliano respirou fundo, mas não respondeu. Você vai me explicar agora. Ela cruzou os braços. Ou eu vou atrás. Ele olhou na hora. Não se mete nisso. Aquilo saiu diferente, mais pesado, mais sério. Como assim não me meto? Ela respondeu. Isso envolve você. E agora envolve você também. Ele falou, baixo, mas firme. Então fala. Não. O silêncio caiu, pesado. Não, não. Ele respondeu, direto. É melhor você não saber. Ela riu, mas sem humor. De novo isso? Você acha que isso ajuda? Ele não respondeu, só desviou o olhar. Eu sou sua mulher, Juliano. A voz dela baixou, mas ficou mais intensa. Eu moro com você. Eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Ele passou a mão no rosto, visivelmente nervoso. Você não entende. Então me faz entender. Silêncio. Longo. Pesado. Ele olhou para ela, mas não falou. Esse homem, ela continuou. Ele apareceu aqui do nada. Falou coisa estranha.
te deixou desse jeito? Ela deu um passo mais perto. E agora me traz isso. Ela levantou a foto de novo. Você quer mesmo que eu finja que tá tudo normal? Juliano ficou em silêncio, respirando fundo, como se estivesse segurando alguma coisa. Foi um acidente, ele disse. De repente, Paula travou. O quê? Isso. Ele apontou para a foto. Foi um acidente. Ela franziu a testa. Que acidente? Ele demorou, mas respondeu. A gente brigou. Quem? Eu, ele e o Matheus. O coração dela disparou. E esse homem? Ele caiu. Caiu? Foi isso. A resposta veio rápida, mas fraca. Você tá mentindo, ela disse. Na cara. Sem medo. Silêncio. Juliano não negou. Não confirmou. Só ficou ali, parado. Esse homem morreu? A pergunta saiu direta, pesada. Juliano fechou os olhos por um segundo. E aquilo... Já foi resposta suficiente. Paula deu um passo para trás. Meu Deus! Ela levou a mão à boca. Juliano, o que você fez? Ele abriu os olhos. Eu não fiz nada. Mas ele morreu? Não foi culpa minha. A voz dele subiu. Mas não convenceu. O silêncio voltou, mas agora muito mais pesado. E o Matheus? Ela perguntou, mais baixa. O que ele quer? Juliano respondeu sem olhar. Eu não sei. Mas Paula sabia. Sabia que aquilo não era só visita, não era só lembrança, era cobrança. E pela primeira vez, ela sentiu. Aquilo ainda ia piorar. Muito. A casa nunca pareceu tão silenciosa. Mas não era um silêncio de paz. Era aquele silêncio estranho, que faz qualquer barulho pequeno parecer grande demais. Paula estava sentada na ponta da cama, a foto ainda na cabeça. A frase, aquele homem no chão, e principalmente, o olhar de Juliano. Aquilo não saía dela. Não foi culpa minha. Ela repetiu baixinho. Mas não parecia verdade. Não parecia suficiente. Juliano estava na cozinha, andando de um lado para o outro, sem parar, sem falar. Você vai continuar assim? Ela disse entrando. Ele parou, mas não respondeu. Juliano. A voz dela ficou mais firme. Olha para mim. Ele levantou o olhar, cansado, tenso. O que você quer que eu fale? A verdade. Silêncio. Ele respirou fundo. Já falei. Não falou. Ela respondeu na hora. Você tá escondendo coisa. Ele bateu a mão na mesa. Porque tem coisa que não dá para falar. O som ecoou pela casa. Paula travou. Mas não recuou. Então por que aquele homem apareceu aqui? Eu não sei. Mentira, ela disse, direto, sem medo, silêncio. Você acha que eu sou idiota? Ela continuou. Ele não apareceu por acaso. Ele veio atrás de você. E isso aqui, ela apontou para a foto, não é um acidente. O clima ficou pesado, de verdade. Juliano passou a mão no rosto. Você não entende. Então me explica, ela gritou. A voz ecoou, mas antes que ele respondesse, um barulho, do lado de fora. Os dois pararam, na mesma hora. Você ouviu isso? Paula sussurrou. Juliano ficou em silêncio. O portão, de novo, rangendo, lento. Os dois se olharam. Ele voltou, Paula disse, quase sem voz. Juliano já estava indo para a porta. Fica aqui. Não, ela respondeu na hora. Eu vou com você. Eles saíram, devagar. O coração dos dois acelerado. O portão estava aberto. E alguém estava lá, encostado na cerca, como se já esperasse. Matheus. Boa noite, ele disse. Calmo, demais. O que você quer agora? Juliano falou, direto, sem paciência. Matheus sorriu. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim, ele respondeu, olhando direto para Paula, principalmente com ela. Paula sentiu o corpo gelar. Comigo? É, ele deu um passo à frente. Você merece saber. Juliano entrou na frente. Ela não precisa saber de nada. Precisa sim.
Mateus respondeu, sem alterar o tom. Ou você vai continuar mentindo para ela? Silêncio. Pesado. Paula olhou de um para o outro. Mentindo o quê? Ninguém respondeu. Juliano, ela insistiu. Mas ele não falou. Mateus então deu um passo mais perto. Ele não te contou como aquilo aconteceu, né? O coração dela disparou. Mateus, Juliano falou, baixo, mas com aviso. Não começa. Ela precisa saber. Mateus respondeu. Já tá mais do que na hora. Paula respirou fundo. Falar o quê? Mateus olhou direto para ela e disse. Aquele homem da foto... Silêncio. Ele não caiu. O mundo parou. O quê? Paula perguntou. A voz falhando. Mateus continuou. Ele foi empurrado. Juliano avançou. Cala a boca. Mas já era tarde. E quem empurrou? Mateus olhou direto para ela, sem piscar. Foi o seu marido. O silêncio caiu, pesado, sufocante. Paula deu um passo para trás. Isso não é verdade. Ela olhou para Juliano. Fala que não é verdade. Ele não respondeu. E aquilo já foi resposta suficiente. O silêncio ficou pesado. Pesado de um jeito que parecia apertar o peito. Paula olhava para Juliano, esperando, desesperadamente esperando. Fala. A voz saiu baixa, mas firme. Fala que isso é mentira. Juliano não respondeu, não olhou, não se mexeu. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Juliano. A voz dela começou a falhar. Olha para mim. Ele levantou o olhar. Devagar. E o que ela viu foi pior do que tudo. Não era raiva, não era negação, era culpa. Paula deu um passo para trás. Você fez isso, ela disse, quase sem ar. Você empurrou ele? Não foi assim. Juliano respondeu rápido, mas já era tarde. Então como foi? Ela gritou. A voz ecoou no quintal. Me explica. Mateus ficou parado, observando, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Foi uma briga, Juliano disse, a voz mais baixa agora. Ele começou. E você terminou? Paula respondeu na hora, os olhos cheios. Você matou ele? Easy, eu não matei ninguém, Juliano gritou. Foi um acidente. Para de falar isso, ela respondeu. Você já falou isso antes. Silêncio. O clima ficou mais pesado, mais sufocante. Você mentiu para mim, ela disse. Agora mais calma, mas mais profunda. Todo esse tempo. Eu não menti. Mentiu sim, ela avançou. Você escondeu isso de mim, porque eu sabia que você ia reagir assim. Assim como? Ela gritou. Como alguém normal reagiria? Mateus deu um passo à frente. Ele não contou tudo. Juliano virou na hora. Você não tem nada que falar. Tenho sim, Mateus respondeu, calmo, porque eu estava lá. O silêncio caiu de novo. Então fala, Paula disse, sem tirar os olhos dele. Eu quero ouvir. Juliano balançou a cabeça. Não. Eu quero ouvir, ela gritou. E dessa vez, ele não conseguiu impedir. Mateus olhou para ela e começou. A gente estava bebendo, discutindo. Esse cara... Ele apontou para a memória da foto. Ele sabia de coisa que o Juliano não queria que viesse à tona. Paula travou. Que coisa? Juliano fechou os olhos. Para. Ele devia dinheiro. Mateus continuou. E não era pouca coisa. O coração dela acelerou. E aquele homem era quem estava cobrando. O mundo pareceu girar. Então isso não foi só uma briga, ela disse, a voz tremendo. Mateus respondeu. Não. Silêncio. Ele foi cobrar. E saiu morto. Juliano explodiu. Ele caiu. Você empurrou. Mateus rebateu na hora. Você perdeu a cabeça. Paula levou a mão à boca. Meu Deus. Eu não queria aquilo, Juliano disse, agora desesperado. Eu não sabia que ele ia cair daquele jeito. Mas caiu. Mateus respondeu, frio. E morreu. O silêncio veio pesado, pesado demais.
E você fez o quê? Paula perguntou, sem olhar para Juliano. Depois disso, Juliano não respondeu. Mateus respondeu por ele. A gente sumiu. Sumiu? Ela olhou. Como assim sumiu? A gente foi embora. Deixou ele lá. A respiração dela falhou. Vocês abandonaram o corpo? Silêncio. Juliano abaixou a cabeça. E aquilo foi resposta. Paula deu vários passos para trás, como se precisasse de espaço, ar. Eu não acredito. Ela balançava a cabeça. Eu não acredito que eu casei com você. Juliano deu um passo. Paula, não chega perto, ela gritou, na hora. Não encosta em mim. O silêncio ficou pesado, mas agora era diferente. Era ruptura. Você mentiu para mim, ela disse. Você construiu uma vida comigo. Em cima disso, Juliano tentou. Eu queria deixar isso para trás. Mas não deixou, ela respondeu. Porque agora isso tá aqui. Ela apontou para Mateus. Na minha casa. Silêncio. Mateus deu um leve sorriso. Eu avisei, ele disse. Passado cobra. Paula olhou para ele. E naquele momento, ela entendeu. Aquilo não tinha acabado. Aquilo só tinha piorado. E o pior ainda vinha. O ar parecia mais pesado. Difícil de respirar. Paula ainda estava parada, alguns passos afastada, olhando para Juliano como se estivesse vendo ele pela primeira vez. E de certa forma, estava mesmo. Você escondeu isso de mim. A voz saiu baixa, sem força, mas carregada. Todo esse tempo. Juliano tentou se aproximar. Paula, me escuta. Eu já escutei demais, ela respondeu na hora. Os olhos cheios. Agora eu quero a verdade inteira. Silêncio. Mateus cruzou os braços, observando, esperando. Fala, ela disse. O que aconteceu depois? Juliano respirou fundo, como se cada palavra fosse difícil de sair. A gente entrou em desespero. A gente achou que ninguém ia descobrir. E não descobriram? Ela perguntou. Direto. Não, ele respondeu. Até agora. O silêncio ficou pesado. Então você viveu todos esses anos. Ela continuou. Como se nada tivesse acontecido. Eu tentei esquecer, mas não esqueceu. Mateus respondeu por ele. Porque agora eu tô aqui. Juliano virou na hora. O que você quer? A pergunta saiu carregada, direta. Mateus deu um leve sorriso. Agora você quer saber? Fala logo, Juliano disse. Acaba com isso. Mateus olhou para Paula. Você quer saber também, né? Ela não respondeu, mas o olhar já dizia tudo. Eu fiquei com aquilo. Mateus começou. Com aquilo na cabeça. Anos. Enquanto ele apontou para Juliano. Seguia a vida. Casou. Mudou. Veio morar aqui. Ele deu um passo à frente. Como se nada tivesse acontecido. Juliano apertou o punho. E você quer o quê? Justiça. A palavra caiu pesada. Justiça? Juliano riu, sem humor. Agora. Mateus respondeu. Ou você acha que isso ia ficar enterrado para sempre? Paula olhou de um para o outro. O coração acelerado. Porque agora, ela entendeu. Aquilo não era só passado. Era problema. Real. Ali. Na frente dela. Você vai denunciar? Ela perguntou. O olhar em Mateus. Ele demorou, mas respondeu. Depende. O clima mudou, na hora. Depende de quê? Juliano perguntou. Já tenso. De você. Silêncio. Pesado. Fala, Juliano disse. O que você quer? Mateus não respondeu na hora. Só ficou olhando. E isso foi pior. Eu perdi tudo, ele disse. Depois daquele dia. Minha vida acabou. Enquanto você... Ele olhou ao redor. Tá aqui. Com casa. Com mulher. Vivendo normal. Juliano respondeu. Você também estava lá. Eu sei. Mateus disse. Mas você foi embora. Você fugiu. E me deixou com aquilo.
Paula interrompeu. Então você quer o quê? Mateus olhou para ela e respondeu direto. Que ele pague. Silêncio. Como? Juliano perguntou. A voz mais baixa agora, mais tensa. Mateus chegou mais perto. Você vai se entregar. O mundo parou. Você tá maluco, Juliano respondeu na hora. Ou isso, Mateus continuou. Ou eu conto. Silêncio. Pesado. Sufocante. Paula sentiu o coração disparar. Você tá ameaçando ele? Ela perguntou. Não. Mateus respondeu. Eu tô dando escolha. Juliano passou a mão no rosto, desesperado. Você não vai fazer isso. Vou, Mateus disse, sem hesitar. Porque eu já esperei demais. O silêncio caiu. Pesado. Paula. Juliano olhou para ela, pela primeira vez, com medo de verdade. Você acredita nele? Ela não respondeu, porque naquele momento, a dúvida já não existia mais. Ela sabia. Eu não sei mais quem você é, ela disse. Baixo, mas firme. E aquilo quebrou alguma coisa. Juliano ficou em silêncio, sem reação. Você vai se entregar, Mateus disse de novo. Ou isso acaba aqui. O vento passou forte, o portão bateu. E naquele momento, Paula entendeu. Aquilo não era só uma discussão. Era uma decisão que ia mudar tudo. E alguém ia pagar por aquilo, de um jeito ou de outro. O silêncio ficou pesado. Pesado de um jeito que ninguém ali conseguia ignorar. Paula olhava para Juliano. Juliano olhava para o chão. E Mateus só esperava. Você vai se entregar, Mateus repetiu, mais calmo, como se já soubesse o final. Juliano passou a mão no rosto, respirando fundo. Você não tem ideia do que está pedindo. Tenho sim, Mateus respondeu. Eu vivi isso todos os dias. Silêncio. Paula deu um passo para frente. Juliano. A voz saiu mais baixa, mais firme. Olha para mim. Ele levantou o olhar, devagar, e naquele momento, ela não viu o marido. Viu alguém que ela não conhecia. Isso é verdade, ela disse, sem perguntar, afirmando. Tudo isso. Ele demorou, mas respondeu. É. O coração dela apertou, mas ela não chorou. Ainda não. Então acabou. A frase saiu seca, direta, sem volta. Juliano travou. O quê? Acabou. Ela repetiu. Você mentiu para mim. Você escondeu um crime. E trouxe isso para dentro da minha vida. Silêncio. Eu não posso ficar aqui. Ele deu um passo. Paula, não. Ela levantou a mão. Não chega perto. O clima ficou pesado. Você não é quem eu achei que era, ela disse. E eu não vou fingir que tá tudo bem. Juliano respirou fundo, desesperado. Eu fiz isso porque não tinha escolha. Sempre tem escolha. Ela respondeu, na hora. Você escolheu esconder. Você escolheu mentir. Você escolheu fugir. Silêncio. Pesado. Mateus observava, sem interferir. E agora, Paula continuou. Você vai escolher de novo. Juliano olhou para ela, sem saber o que dizer. Ou você se entrega, ela disse. Ou isso vai acabar pior. Mateus completou. Muito pior. O vento passou, forte. O portão bateu de novo. E o som ecoou pela casa. Juliano fechou os olhos, por alguns segundos, como se estivesse tentando fugir daquilo, mas não dava mais. Se eu fizer isso, ele disse, a voz mais baixa. Acabou para mim. Já acabou. Paula respondeu, direto. E aquilo foi o golpe final. Silêncio. Longo. Pesado. Até que... Juliano respirou fundo e assentiu. Devagar. Eu vou. A frase saiu baixa, mas clara. Mateus não reagiu. Só ficou olhando. Era isso que tinha que ter acontecido desde o começo. Ele disse. Juliano não respondeu. Só virou. Entrou na casa. Paula ficou parada, sem saber o que sentir, sem saber o que fazer, mas com uma certeza. Nada ia voltar a ser como antes.
Minutos depois, Juliano voltou, com uma mochila. Poucas coisas. Eu vou resolver isso, ele disse, sem olhar para ela. Do jeito certo. Paula não respondeu. Porque naquele momento, não tinha mais o que dizer. Ele passou por ela, devagar. Parou na porta, hesitou, mas não olhou para trás. E saiu. O portão fechou. Dessa vez, definitivo. O silêncio voltou, mas agora era outro. Paula ficou sozinha, no meio da casa, respirando fundo, o coração apertado. E então, as lágrimas vieram, não de dúvida, não de confusão, mas de fim. Ela caminhou até a mesa, olhou a caixa, a foto. Pegou. Ficou olhando, por alguns segundos, e então guardou. Como quem decide deixar aquilo no passado. Mas não esquecer. Ela sentou, respirou fundo e olhou para frente. Porque agora, a vida dela ia continuar. Mais diferente, mais forte, mais consciente. E dessa vez, sem mentira.